Olá, gente! Que bom ter vocês aqui no canal que trata de saúde e estética, dentro de saúde, algumas dicas sobre tratamento do emocional, algumas dicas também sobre como é que você pode usar ervas, usar aromaterapia para equilibrar as energias da sua casa, dentro de estética, algumas dicas de limpeza de pele, algumas dicas de ervas medicinais, de um monte de coisas legais para que vocês possam fazer sozinhos alguns procedimentos em casa. Então, dá um toquezinho aí no sino para poder se inscrever, dá o likezinho no vídeo, por favor, para ajudar a manter no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o problema atual, né? Como lidar com as pandemias, como trabalhar o seu emocional em época de pandemia. Dentro dessa situação que nós estamos vivendo, está todo mundo vivendo, está todo mundo doido dentro de casa, né? Como é que pode trabalhar? Como é que você vai se comportar? Como é que você vai lidar com aquela situação dentro de casa que às vezes tem um monte de gente doente dentro da mesma casa? E muitas vezes nem é muita gente doente, não. São as pessoas mesmo dentro de casa sem conseguir lidar umas com as outras. Todo mundo com os nervos à flor da pele. E isso faz com que os ânimos vão lá para cima e todo o nosso sistema nervoso seja abalado, criando situações desagradáveis. Então, nosso tema de hoje é como trabalhar as emoções em época de pandemia. É interessante que a gente comece a falar porque essa pandemia, a pandemia do coronavírus, ele está gerando uma nova pandemia em todas as casas, que é a pandemia do medo. Essa pandemia que está instalada, a gente tem medo de sair na rua, a gente tem medo de trabalhar, a gente tem medo de pegar o ônibus, não usar máscara pelo contrário, não ter autorização para ir trabalhar, tudo isso está deixando todo mundo doido. Então, essa é a pandemia do medo que nós precisamos entender por que é que ela está acontecendo com a gente, o que é que ela vai gerar. A pandemia do medo, ela está embasada exatamente no transtorno da ansiedade. Então, o transtorno da ansiedade são situações que acontecem com o nosso emocional, agora e depois da pandemia, né? Algumas pessoas já tinham ansiedade antes e agora, dentro dessa situação de limitação que nós estamos vivendo, né, do isolamento social, nós podemos aumentar essas sensações, esses problemas emocionais para uma coisa bem maior. De repente era uma coisa simples, aquela ansiedadezinha que deixa a mão fria, ai meu Deus, o namorado vem hoje ou não, vai sair pagamento ou não, a comida queimou ou não, tudo isso é ansiedade. Mas quando essa ansiedade sai do teu controle, aí a coisa fica feia, aí é onde a gente precisa realmente frear, puxar o freio de mão mesmo, para não gerar outras patologias mais complicadas. Então, esse momento agora da pandemia do medo associada à pandemia do coronavírus, nós precisamos nos preocupar em não gerar o transtorno da ansiedade no futuro, o transtorno pós-traumático, porque esse momento que a gente está vivendo é realmente um momento de transtorno. Ninguém estava acostumado a lidar com uma situação como essa, todo mundo enclausurado dentro de casa, sem poder sair, etc. Então, o transtorno pós-traumático pode vir após essa pandemia, e também o transtorno obsessivo compulsivo, né? Aquelas pessoas que estão com tanto medo da pandemia do coronavírus, que estão tomando banho de álcool na porta do elevador, botam uma bacia de água sanitária antes de entrar em casa, limpa a casa todinha, pulveriza no menino, pulveriza no cachorro, pulveriza em todo mundo, e vai ficando meio doido, e isso vai aumentando, claro. Nós temos que ter cuidado. Nós precisamos utilizar o álcool gel, nós precisamos fazer a higienização de nossas roupas, mas com consciência e sem excesso. Toda doença, ela começa aqui, ó, na nossa cabeça. Então, quando a doença se instala na nossa cabeça com o medo, aí o nosso sistema imunológico vai lá para baixo. E aí a gente abre a porta para poder entrar
aceitar o vírus de coração aberto e guardar ele. Tem gente chamando assim, a minha doença, a minha Covid. Fulano tá doente em casa, a minha doença. A minha, não é tua, não é tua. É uma doença que está instalada aí e que cada vez que você diz isso que é seu, você manda isso para o seu subconsciente e ali se instala. A minha imunidade está baixa, né? Então a gente não tem que pensar dessa forma, tem que pensar que você está fazendo o melhor para poder não ficar com essa doença por muito tempo. Então, assim, observando a síndrome da ansiedade e a síndrome do pânico, que também é uma que está instalada nesse momento, eu comecei a observar que existem algumas coisas que são incomuns, que são exatamente as duas, elas geram enjoo, elas podem gerar palpitação, elas geram dificuldade de respiração, elas geram tremores, às vezes até dor de cabeça, e tudo isso são os sintomas parecidos, na verdade são sintomas que também estão na Covid-19. Se você acrescentar isso aí, febre, né? Febre, uma dificuldade acentuada de respirar, quando você chegar no hospital vão dizer que você está com Covid-19. Começa a respirar ansioso e aí o médico vai medir a sua temperatura, mas ele vai ver que os seus batimentos cardíacos estão acelerados, sua respiração está acelerada e de repente você fica internado com Covid-19, na verdade, você só está com ansiedade acentuada demais. Então, até dor no peito dá. Então, é importante que a gente controle as nossas emoções a partir de entender essa diferença. Porque a diferença entre a ansiedade e a síndrome do pânico é a intensidade que isso se apresenta. Então, no nosso dia a dia, no nosso momento, aí, nesse momento que nós estamos vivendo, tem que entender que um dos principais fatores para que essa ansiedade se instale é o desespero. O desespero nesse momento o medo de pegar Covid ou não, é o medo de contaminar os outros, é o medo de sair de casa, é o medo de não ter dinheiro para pagar as contas que só vão chegando, enfim, é o medo. Então, o controle do medo é o que vai te ajudar a evitar ou trabalhar com mais facilidade com as pessoas que estão em casa, evitando a violência doméstica, que por incrível que pareça, o excesso de medo é até bom, porque é o medo que faz com que você não passe na frente de um carro, o medo que você morra, né? Você chega no parapeito de uma janela, você para porque você sabe que existe um risco, isso é por causa do medo. Então, o medo dosado, ele protege a tua vida. Mas quando ele passa do controle, aí isso pode desenvolver algumas doenças físicas, né? Que é a gastrite, diarreia, por causa do medo. Não é por causa do Covid, não, é por causa do medo mesmo. O enjoo, a insônia é medo. Então, o controle desse medo vai te ajudar a poder trabalhar essa emoção dentro de casa e com você mesmo. Uma das coisas que é importante frear nesse momento é que esse excesso de medo pode gerar agora doenças físicas e no futuro algumas doenças emocionais, né? Que são as doenças, as físicas, gastrite, ânsia de vômito, psoríase, a herpes. Isso são doenças que nós chamamos de psicossomáticas, que é quando o emocional atinge nosso organismo, né? Somatiza. Mas é muito comum que aconteça isso quando a pessoa está lidando com uma coisa que fugiu do seu controle, e essa perda de controle da situação é que faz com que a gente comece a pensar: ai meu Deus, se eu não estou controlando, quem é que vai controlar? E isso dá um medo, aumentando a nossa tensão e baixando o nosso sistema imunológico. Então, é importante que nós comecemos a pensar como trabalhar isso. E como dica, eu vou dizer assim, alguns alimentos que podem ajudar
no tratamento do sistema imunológico, o controle dessa ansiedade. Porque essa ansiedade ela pode gerar intolerância, e essa intolerância vai gerar a violência doméstica com adultos, o marido e a mulher. Quantidade de gente separando agora durante a Covid não está no gibi. A violência contra o idoso, a violência contra a mulher, que já é, né, muito grande, mas contra o idoso e contra a criança, que eram coisas que a gente via esporadicamente. E agora a dificuldade de lidar com as pessoas dentro de casa está aumentando essa violência. E isso acontece porque a pessoa que está lidando com essa problemática, ela não está conseguindo controlar a situação. Então, o seu emocional, né? Então, é legal que a gente saiba alguns alimentos que ajudam a controlar essa ansiedade. E alguns alimentos até que não você tem em casa, por exemplo, a banana, né? Alimento como banana, alimento como as frutas cítricas, o morango, são alimentos que ajudam muito a aumentar a sua imunidade e baixar a ansiedade. Dentro de aroma, o que é que a gente pode sugerir? A alfazema, né? Comprar a essência de alfazema, inclusive as farmácias estão entregando em casa. Então, alfazema, a bergamota é uma essência que ela ajuda a baixar a frequência cardíaca e também ajuda a baixar a pressão arterial. Também a lavanda, a erva cidreira, tanto o chá de erva cidreira, como o chá de lavanda, como o chá de alfazema, tudo isso você encontra com facilidade e é possível você utilizar isso para baixar a ansiedade e ter um momento de Covid zen. Então, trabalhar esse emocional é muito importante através do controle da sua mente, para que você tenha um ambiente harmonioso, né? Para que vocês entrem em contato depois para fazer algumas perguntas ou também para seguir e pegar outras dicas, podem ir lá no Instagram, Aldemira Félix Dantas, né? @Aldemira Félix Dantas, ou no e-mail, né? Aldemiraprof, @gmail. Então, aldemiraprof.gmail, e aí vocês vão ter várias dicas lá de alguns alimentos. Inclusive hoje eu postei lá no Instagram alguns alimentos para emagrecer e algumas utilidades da água. Então, espero vocês no Instagram ou aqui mesmo no YouTube em outros vídeos, ok? Dá um joinha aí, não esquece não, pessoal. Obrigado!